Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Neste vídeo vamos falar da Liga Fantasia. Liga Fantasia 150 significa que temos 150 milhões para construir o nosso plantel. Basicamente, nós vamos fazer isto aqui neste vídeo para vocês conhecerem a Liga, que é uma das ligas mais divertidas do OSM. Ora bem, nós primeiro, quando recebemos o convite, já tenho aqui o convite aqui atrás, mais cinzento, escolhemos o nome para a nossa equipa. Como nós somos amadores, vamos escolher OSM Rocky. Então escolhemos o nosso nome e agora vamos ter 1 hora apenas para construir a nossa própria equipa. Portanto, eles ensinam-nos que temos de construir a equipa, completar a nossa equipa consoante os critérios obrigatórios e temos apenas 1 hora para a construir. Primeira coisa a fazer e que eu recomendo é olhar para os jogadores da semana e escolhê-los, porque estes jogadores vão estar mais baratos e vão ser mais fortes e é muito importante para aproveitar esse valor, esse crescimento das notas. Portanto, é muito importante irmos logo aos jogadores que são os jogadores da semana. Ok? Portanto, eu vou escolher os jogadores da semana que estiverem disponíveis. Este já está ocupado, portanto vou aos próximos, neste caso o Xhaka. Vocês conseguem saber quais são os jogadores da semana no nosso Discord. Tem lá um tópico de atualizações, onde temos sempre tudo publicado. Tivemos sorte em conseguir o Lautaro Martínez, mas para já os outros não estamos a conseguir, porque toda a gente já sabe este truque e vai logo buscá-los tal como nós. Vamos tentar não desistir e tentar encontrar mais algum jogador da semana disponível. Aqui está mais um e vamos tentar encontrar outros. Agora este Badia. Portanto, o processo é este, é muito simples, fazer copy-paste e adicionar os jogadores que tiverem. Portanto, imaginem, este Laporte tem aqui mais 4, significa que eu estou a pagar, neste caso, 6,8 milhões por um jogador de 78, que na realidade vai ter nota 82, porque vai ter mais 4 pontos. Portanto, eu estou a pagar mais, eu estou a pagar menos e a receber um jogador melhor. Portanto, é isso que nós queremos. Portanto, para já vou adicionar todos os jogadores que têm então o bónus de jogador da semana, porque o preço deles não aumenta, mas a qualidade aumenta. E depois, consoante aquilo que eu depois de já ter escolhido todos, vou mandá-los embora e escolher o resto da equipa baseado nos jogadores com quem eu fiquei. Este recebe mais 4, estes também estão a receber mais 4, há ali uns a receber mais 6. Portanto, é importante sabermos e conhecermos os jogadores da semana, ok? Isto é uma das dicas para jogarem as ligas fantasia da melhor forma. A Liga Fantasia é uma liga que vocês criam ou podem entrar numa a convite. Normalmente não há estas ligas não estão disponíveis abertamente, portanto normalmente são usadas em competições. Eu estou a entrar nesta Liga Fantasia porque estou a entrar numa competição e esta competição é uma competição chamada Campeonato Regional de Portugal. É uma competição onde todos os jogadores têm que jogar nesta Liga Fantasia e depois, consoante as suas prestações, os treinadores passam ou não às próximas fases. Temos muitas ligas e já são mais de 400 participantes, portanto vai ser uma liga super competitiva. Nós continuamos a ver aqui os jogadores que chegaram ao jogador da semana. E já estamos aqui a chegar a alguns jogadores baratos e muito interessantes, ok? Para já fomos buscá-los todos e depois vamos fazer um balanço daquilo que devemos ou não fazer para escolher o resto da equipa. E eu vou já pensar agora um bocadinho com calma para perceber com quais é que eu vou ficar ou quais é que vão sair. Portanto, agora vou pensar um bocadinho e vou tirar aqueles que não quiser. O que é que eu estou a fazer agora? Em princípio vou para a nacionalidade da Argentina, porque apanhei o Lautaro Martínez em forma, já apanhei também o Messi e já apanhei o Enzo Fernandes, estava disponível, portanto para já foi isso que eu procurei encontrar. Eu aqui nos filtros vou ainda adaptar mais, vou escolher jogadores jovens para tentar perceber quais são os melhores jovens da Argentina disponíveis. Temos aqui por exemplo o Julián Álvarez, que não precisamos porque já temos o Lautaro Martínez. No meio campo temos o Palácios, mas também não nos dá muito jeito. Eu vou-vos dar um conselho, não tenham demasiados jogadores jovens por posição, porque vocês não vão conseguir não vão conseguir treinar mais do que 1, 2 jogadores. Coisas que não preciso. Este médio não vou precisar, mesmo estando em forma, é demasiado fraco. Tenho já um médio defensivo, vou precisar de médios centros. Portanto,
vou precisar de médios centros, portanto vou procurar especificamente médios centros argentinos, ok? O melhor médio centro argentino é o De Paul, então para já vou buscar o De Paul. Lembrem-se que só temos 150 milhões e estão aqui disponíveis 116. Vou também buscar guarda-redes muito maus. Isto é um truque que eu vos dou, porque nós somos obrigados a ter 20 jogadores e eu recomendo sempre irem buscar os piores guarda-redes do mundo, muito velhos, já com 40 anos, e com um valor de plantel muito baixo. Aqui, um valor de mercado muito baixo. E nós encontramos por preço os mais baratos do mercado. Neste caso é um argentino, que eu não quero argentinos. Neste caso pode ser aleatório, procurar. Portanto, o jogador mais barato disponível até agora, estes dois já foram. Portanto, eu vou tentar ainda encontrar um jogador ainda mais barato. Para já o mais barato são estes dois, portanto eu vou buscar já estes dois para ficar já com algum número de jogadores por segurança no plantel, só para não me gastarem, porque depois se estes jogadores forem escolhidos vou ter que gastar um bocadinho mais. Uma coisa que eu recomendo é deixarem sempre 1 milhão de euros para evoluir o estádio. O dinheiro que vos sobrar é o dinheiro que vocês vão ficar e é muito importante começar logo a evoluir o estádio, portanto guardem sempre um dinheirinho extra. Portanto, o próximo passo agora é encontrar médios talentosos. Neste caso, como eu falei, médios centros. Médios centros argentinos, já vimos que não temos grande coisa, portanto vamos médios centros do mundo. Esqueci-me aqui de aumentar o valor. Portanto, médios centros a nível global. Temos aqui o Valverde, que é um ótimo médio centro, que acho que pode ser uma boa solução. Temos agora o número máximo de jogadores, portanto vamos ter que despachar jogadores. Já temos 2 extremos direitos que não precisamos. Este jogador está em forma, portanto pode ficar. Este também está em forma. Estes estão todos em forma. Ora bem, extremo esquerdo, extremo direito, este não vou precisar. Este é argentino, vou manter. Este não vou precisar. Este também não vou precisar. Portanto, para já pode ser assim. Vou já buscar o De Paul, não, o Valverde, e depois já se vê. Portanto, Valverde vamos buscar. E agora vamos buscar também um jogador mais velho, mas já estão quase todos escolhidos. Portanto, vamos ver os jogadores com mais de 33 anos de qualquer posição. Porquê é que eu digo que isto é importante, ir buscar jogadores talentosos e velhos? Porque são jogadores mais baratos. E como já temos alguns para treinar, não precisamos ter todos para treinar. Portanto, quanto mais velho for o jogador, melhor é a sua qualidade em relação ao preço. Ora bem, nós precisamos aqui de um médio defensivo. Já temos o Enzo. Portanto, o que nos dava jeito era um médio centro. O Perisic também nos dá jeito para o 4-5-1. Se eu quiser jogar em 4-5-1, que eu ainda não tenho a certeza se vou jogar. Mas se calhar pode ser. Perisic vou buscá-lo para o 4-5-1. E temos aqui o quadrado para o 4-5-1. Portanto, 4-5-1 já está tratado. Precisamos de médio direito e médio esquerdo. Precisávamos, se calhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, precisávamos de um... Este vou tirar, o médio ofensivo. Preciso de mais um médio centro. Para ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 médios. Vamos lá então encontrar aqui um médio centro talentoso. Temos o Toni Kroos. Temos aqui mais barato o Rakitic. Para já vou ao Toni Kroos. Tenho 148 milhões. Portanto, o ataque. Falta-nos extremo esquerdo. Portanto, este 3EG, mesmo tendo mais 4 pontos, fica com nota 81. Portanto, 81 não é uma nota fantástica, mas também não é mau. Para o preço que está, 81 é ótimo. Portanto, vamos pensar. 1, 2, 3. Ok. Defesa, falta-nos muita defesa. Portanto, vamos ter que despachar aqui muitos jogadores. Este guarda-redes e tal parece-me bem para já. Deixem-me só ver os guarda-redes argentinos. O que é que há de guarda-redes argentinos? Qual é o melhor guarda-redes argentino disponível? Esqueci-me de pôr a nacionalidade. Argentino. Portanto, o melhor guarda-redes argentino disponível já foi escolhido. Portanto, sobra-nos este, que tem 30 anos, mas que não é bem um guarda-redes talentoso. Se nós pensarmos que o Edgar Badia vai evoluir 4 pontos, fica com nota 83, portanto fica melhor do que este. Portanto, não me parece haver um guarda-redes para já muito interessante argentino, portanto eu vou pôr aleatório. Temos, por exemplo, aqui o Neuer, que me parece uma ótima opção. Portanto, aquilo que eu vou fazer é vender este, que não me interessa. Vou vender também aqui avançados, preciso só de, no máximo, eu diria mesmo 3 avançados, não preciso de mais. Este sai, se bem que o Wolfgang tem quanto?
O Wolfgang tem mais 3 pontos, portanto ficava com a nota 83. Mas é muito dinheiro, não vale a pena. Portanto tirei o Wolfgang e assim já tenho dinheiro para o Neuer. Portanto já tenho um guarda-redes para começar a titular. E depois este vai rodar. Ok, portanto o guarda-redes está tratado. E já vamos ver se vale a pena tirar estes jogadores. Agora falta-nos é defesas. Portanto defesas é muito importante. Principalmente os laterais para o 4-3-3. Deixem-me ver aqui primeiro os defesas argentinos. Para ver o que é que há na defesa argentina. Temos os 4 melhores já escolhidos. Temos um defesa direito aqui disponível que me parece interessante. Com 25 anos. Mas mesmo assim não é aquilo que eu espero. Deixem-me ver em todas as nacionalidades se temos alguma coisa no que toca a defesas jovens. Temos aqui um de 22 anos. Não. Temos só aqui o Hakimi disponível. Já estão muitos jogadores. Olha o Gvardiol. Eu tenho que ir buscar o Gvardiol. Deixem-me já tirar aqui um jogador. Tenho que ir buscar rapidamente o Gvardiol. Portanto já o fui buscar. É o melhor defesa para a idade. Agora já não me interessa tanto a idade. Já tenho jogadores jovens que chegam na defesa. Tenho o Gvardiol. Pinnock recebe mais 4 pontos. Portanto o Pinnock está aqui. Vai ter 82. Portanto também é um defesa aceitável. E preciso de laterais. Principalmente lateral esquerdo que ainda não tenho. Portanto lateral esquerdo. Vamos procurar. Os melhores estão aqui. Deixem-me ver os jogadores com mais nota atacante. Temos aqui o Rafael Guerreiro com 48 de ataque, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que estamos a gastar muito dinheiro no meio campo e isso vai ter que ser ajustado. Ora bem, vamos precisar para o Rafael Guerreiro de 6 milhões e meio. Portanto, vamos ter que mandar fora um médio destes. Portanto, vamos jogar com 1, 2, 3 médios centros. O Toni Kroos se calhar era demasiado caro. O Valverde também. Não dá para jogar em todos. Temos médio esquerdo e médio direito. Vamos tirar o De Paul. Não, mas eu assim não faço bónus de nacionalidade. Lembrem-se que é preciso ter 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 titular. E eu não tenho os suficientes argentinos ainda a jogar. Portanto, eu para já vou tirar o Toni Kroos. E vamos meter aqui o Rafael Guerreiro. E vamos ver aqui nos defesas direitos a mesma coisa. Portanto, quem é o jogador com mais nota atacante? O João Cancelo. Por acaso era muito bom. Eu vou tirar aqui um destes jogadores. Vamos tirar este. Será este que é mais jovem e pode melhorar. Emerson Royal. Ok. Agora vou precisar de jogadores argentinos, que senão não consigo cumprir o bónus de nacionalidade. Se calhar faz mais sentido um destes do que estes. Portanto, este não me faz tanto sentido, mas é barato. 1, 2, 3. Ok, a defesa acho que está bom assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 defesas, não preciso de mais defesas. São decisões muito complicadas. Deixem-me ver outra vez nos defesas no geral. Podia pôr o Tagliafico. Vou pôr o Tagliafico e vou tirar o Rafael Guerreiro. Preciso de um defesa central argentino. Portanto, defesa central argentino é obrigatório. O Otamendi já foi escolhido. Só tem jogadores de 77, é ridículo. Tenho aqui um de 78. O roxo. Pode ser este Pezela. Ou este. Este Medina faz mais sentido, que é mais novo e pode melhorar qualquer coisa. Um destes três vai ter que sair. Pode ser, por exemplo... este. Defesa está. Guarda-redes está. Médio está. Avançado está. Portanto, tenho 7 milhões. Agora vamos pôr jogadores até 7 milhões. Pode ser assim. E vamos procurar o jogador com maior qualidade até este valor, ok? De preferência argentino, vamos só ver o que é que há. Temos aqui um médio, por acaso até nos pode dar jeito, que até é bastante jovem. Temos um extremo esquerdo, o Garnacho, 18 anos, por acaso não era má ideia. Eu preciso de um médio centro. Vamos assim, então vamos enviar a equipa, enviar. Portanto, é assim que funciona. Depois, o que é que a gente vai fazer? Esperar na fila de espera até a liga ficar cheia. Quando a liga ficar cheia, vai ser uma liga super competitiva que vocês vão poder acompanhar nos fóruns do OSM em português, OSM o jogo, e no tópico específico de campeonato regional. Tem aqui uma imagem muito bonita. Tivemos o gosto de fazer aqui esta imagenzinha para o campeonato regional. É uma competição que a gente gosta muito. Não tem transferências, portanto, a equipa com que a gente for a jogo é a equipa que a gente fica. A Liga Fantasia inicia-se automaticamente. Depois da Liga começar, a diversão que começa. A Liga é boa, a competição é difícil e esta é a primeira jornada e depois vocês comece
da melhor forma na Liga Fantasia. Vamos ver como é que corre o jogo. Olha, já estamos a perder, infelizmente está a correr mal. Começamos com o pé esquerdo, espero depois conseguir recuperar na tabela. Hoje jogámos em 4-5-1 porque eu construí o plantel para 4-3-3 e para 4-5-1. E fora de casa experimentámos primeiro o 4-5-1 a ver como corria e para já não correu bem. Portanto, uma vitória aqui para o Hugo e começamos com uma derrota neste campeonato regional português. Olhando aqui para os destaques, 9 remates a 6, um bom jogo em 4-4-2 dele. Nós jogámos em 4-5-1, fizemos 6 remates e 43 de posse de bola, alinhámos os jogadores consoante aquilo que tínhamos, mas a equipa está com alguns problemas, não está bem à nossa medida e nós vamos ter que adaptar-nos aqui um bocadinho. Nós podíamos ter feito um plantel mais bem pensado em termos de bónus de nacionalidade, porque está difícil usar 6 brasileiros no 11 e eu hoje, por exemplo, não joguei com 6 brasileiros no 11. Como a Liga não tem transferências, é muito importante fazermos os amigáveis, portanto os amigáveis fazem uma bela melhoria dos jogadores. Por exemplo, vou fazer agora um amigável. Melhoramos sempre os jogadores muito e é importante depois colocar os jogadores também a treinar pelo menos 2 ciclos por dia. Reparem, este amigável, mesmo tendo perdido, melhorámos 20, 18, 16, portanto os jogadores melhoram nos amigáveis. Vamos aqui pôr os jogadorzinhos a treinar e terminamos o vídeo. Já sabem, qualquer dúvida que tenham é só perguntar. Um abraço, maltinha, e obrigado por seguirem o nosso canal, o canal OSM Pro. Tchau a todos, maltinha, obrigado por todo o vosso apoio. Depois temos um videozinho novo nos próximos dias. Não se esqueçam que é muito importante deixarem um grande like aqui no nosso vídeo. Tchau, malta, até amanhã.